Meus caros amigos e amigas, estamos aqui já nos preparando para começar a nossa live respondendo as perguntas que já chegaram para nós. Quero dar um tempinho até que a gente possa firmar bem o sinal da internet que está oscilando um pouco, ok? Então eu vou dar apenas alguns instantes para que verificar se o sinal está firme. Só um instante, nós já continuaremos. Aqui parece que o nosso sinal firmou. Vamos pedir a Deus que esse sinal firme. Quero convidar você a rezar comigo, tanto pedindo a inspiração do Espírito Santo para este nosso programa, para responder essas perguntas adequadamente, de acordo com a sã doutrina da fé, mas também pedir ao Senhor que o nosso sinal da internet fique firme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde encher os corações dos vossos fiéis nesta noite. Acendei, Senhor, em cada um de nós o vosso Santo Espírito, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e tudo será criado, renovareis a face da terra. Venha, Divino Espírito Santo, com toda a tua força, toda a tua luz, todo o teu poder. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas nesta noite, possamos responder essas perguntas todas, segundo o sagrado magistério da Igreja Católica. Que tudo seja, Senhor, para a vossa maior glória, edificação da Igreja, edificação do reino de Deus e a confusão do demônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, já estamos aí para responder as perguntas que chegaram pelo YouTube e chegaram também pelo Facebook. Eu quero só avisar que não consigo responder perguntas ao vivo agora, porque a pessoa que me ajudava aqui, a minha assessora Gabriela, deu à luz, está com uma criancinha de 1 mês, a sua belíssima Mariana, então não pode estar aqui me ajudando, então as perguntas que eu recebo são as perguntas que já chegaram. Então, se você quiser que a tua pergunta seja respondida, mande a tua pergunta pelo YouTube ou pelo Facebook na segunda-feira, durante o dia, e à noite, então, nós podemos responder as perguntas aqui, tá certo? Muito bem, temos aqui as perguntas do YouTube, e antes eu quero só colocar 2 pequenos recados, né? As perguntas eu respondo aqui de maneira rápida, porque nós temos muitas perguntas, passam de 30, não é? Então eu procuro indicar um livro. Esse livro normalmente você encontra na nossa editora Cleofas. Você vai entrar lá no site loja.cleofas.com.br e você vai ver aí os livros. E eu quero também dizer o seguinte, algumas pessoas têm nos sugerido para a editora Cleofas fazer o chamado Clube do Livro. E nós estamos organizando esse Clube do Livro. Em breve, se Deus quiser, nós lançaremos o Clube do Livro. Que consiste no quê? A pessoa paga uma mensalidade, não sei aí, 30, 40 reais, estamos estudando o valor ainda, depende, né, do custo de tudo isso, de correio, dos próprios livros, e a pessoa vai receber aí, no mínimo, um livro, né, às vezes 2 livros, né, um brinde, né, e terá outras vantagens em relação à editora Cleofas, que depois vamos divulgar, ok? Com mais calma. Mas isso aí, devemos lançar isso aí um pouco para frente agora. Muito bem. Vamos começar aqui com as perguntas do YouTube. O amigo calistênico, ele pergunta o seguinte: professor, você acredita que Jesus voltará este século? Eu tenho a impressão que eu peguei aqui as perguntas trocadas. Só um instantinho que eu vou conferir isso daqui agora que eu estou
dando conta dessa questão. Espera só um minuto, que nós já vamos conferir aqui e voltar à nossa colocação. Bem, eu penso que vou ter que mudar um pouco aqui de estratégia, porque eu peguei as perguntas da semana passada. Infelizmente aqui o meu iPad falhou e eu peguei as perguntas da semana passada. Peço só um instante e nós já vamos retornar. Eu vou acessar as perguntas pelo computador. Só um instantinho e nós voltaremos. Bem, vocês me desculpem esse transtorno, vocês sabem, eu não sou profissional. Tudo aqui é mais ou menos arranjado aqui na minha casa, mas nós vamos responder as perguntas, ok? Eu já estou aqui com as perguntas atualizadas no computador e então vamos poder responder, tá? Bom, tem aqui a primeira pergunta que é do Paulo Gutenberg. Professor Felipe, o padre da minha paróquia recentemente mudou a questão das intervenções da missa. Aqui agora só pode colocar intenções na missa se for 7º dia, 1 mês ou 1 ano. O resto dos falecidos temos que colocar um nome em uma caixa que nem é lido na missa. Pode isso? Eu sempre tenho o costume de colocar os nomes dos falecidos há mais de 10 anos, mas agora ficou difícil. Ô Paulo, às vezes, sabe Paulo, às vezes são tantas intenções que é até difícil para alguém ler todas elas, mas pode ficar certo do seguinte: se você colocou a sua intenção na missa, né, e o padre vai colocar essas intenções na missa, a pessoa vai receber, entendeu? A graça de Deus por aquela intenção que você colocou. Isso que você está perguntando, eu nunca li em algum documento da igreja, alguma coisa assim que explique com mais detalhes, entende? Isso que você está perguntando. Mas eu penso que às vezes são medidas pastorais, administrativas, que o padre às vezes, tendo em vista o grande número de intenções, ele precisa colocar. Talvez seja isso, entende? Que possa acontecer aí. Muito bem. A pergunta do Maicon Aguiar. Professor Felipe, que Deus te abençoe grandemente. Tenho 2 perguntas. A igreja considera o coito interrompido como método anticoncepcional, caracterizando como pecado esta prática? Sim, Maicon, a igreja não concorda com o coito interrompido. A igreja concorda que o ato sexual ele tem que ser consumado completamente, né? Não pode se ficar só com o prazer sexual e impedir de maneira assim artificial a concepção. Segunda pergunta: por que existem várias denominações para a Virgem Santíssima? Tipo Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora Aparecida. A Virgem é apenas uma ou existe várias delas, né? O Maicon, Nossa Senhora é uma só. O que acontece é que o povo vai dando a Nossa Senhora uma opção de títulos. Então, a aparição aqui em Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, a aparição da mesma Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, a mesma Senhora quando aparece lá em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. Então, são títulos que o povo dá, mas é a mesma Senhora, a única Senhora, ok? Essa grandeza de títulos de Nossa Senhora, na verdade, cumpre uma profecia, sabe? Aquela profecia que Nossa Senhora
quando cantou o Magnífica, disse: todas as gerações te proclamarão bem-aventurada. Que beleza, né? Todas as gerações te proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Está aí, né? E Michael, com relação àquela primeira pergunta que você fez, com relação ao coito interrompido, eu queria recomendar para você ler um livro que eu escrevi, que eu chamei de Vida Sexual no Casamento. Vida Sexual no Casamento, levei para o nosso bispo, Dom Benedito Beni, que é um grande teólogo, para ele ler, analisar, aprovou, deu um imprimatur. Então, para os casais que querem ter uma orientação sobre vida sexual no casamento, como é que é a vida sexual, o que pode, o que não pode, esse livro acho que orienta bem, Vida Sexual no Casamento. Natália Correia pergunta: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Está lá em Lucas 7, 28. Porque João é o menor no céu. Achei um pouco ruim por ele que trabalhou tanto para preparar o caminho de Jesus. Não entendi bem esse versículo. Ô Natália, realmente é boa a sua pergunta. A igreja não quer dizer, né, que ele diz que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, né? Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que os manuais explicam é o seguinte: João Batista é do Antigo Testamento, sabe? É o último profeta do Antigo Testamento, né? Ele não viveu no reino de Deus, ou seja, na plenitude, né, do reino. Então, o que essa frase quer dizer é o seguinte: aqueles que nasceram na plenitude do reino de Deus receberam uma graça maior, porque é a graça do próprio Cristo. Então, eles serão maior até do que João Batista. Maior o quê? Não maior em santidade, não maior em mérito, não maior em grandeza, maior em graças recebidas por terem nascido na plenitude do reino de Deus com Jesus Cristo. É assim que os bons manuais de teologia explicam isso. Entende? Não há aí nenhum demérito com relação a São João Batista. Bom, a pergunta que vem é do Decatólicos. Professor, tenho dificuldade para arrumar trabalho, pois fico pensando, se não vou pecar de alguma forma, exemplo, se trabalho numa lanchonete, peco por servir aos clientes que pedem nas sextas-feiras algo de carne. Se trabalho em um prédio público com a função de abrir e fechar as portas, peco quando abro uma sala para a realização de uma reunião que vá promover algo contrário a Deus. Se trabalho numa gráfica, peco quando imprimo material protestante ou imoral de alguma forma, etc. Tudo isso é pecado mesmo ou sou escrupuloso? Olha, há um pouco de escrúpulo nisso que você está colocando aí. Nós precisamos trabalhar, nós temos que trabalhar, ok? Se você está numa atividade, num trabalho, em que você é obrigado a fazer alguma coisa que não está de acordo com a sua consciência, o que você pode fazer é você chegar no seu chefe e dizer a ele: olha, sou católico, isto é contra a minha consciência, porque é contra a minha fé. Eu peço que o senhor me dispense desse tipo de atividade, me ponha para fazer outra coisa. Agora, se ele diz: não, você tem que fazer. Sabe, se não for uma coisa gravíssima, por exemplo, a pessoa tem que ajudar num aborto, a pessoa tem que participar de um processo de corrupção, se não for alguma coisa extremamente grave, a responsabilidade e a culpa, se houver erro, é do chefe. Claro que você, se estiver numa situação constrangedora dessa, você pode procurar um outro emprego. Agora, enquanto você não tem um outro emprego e tem que manter a sua família, continue nessa atividade. Eu pude fazer essa pergunta um dia para Dom Estevão Bittencourt, um homem sábio, santo, douto, e mais ou menos foi assim que ele me respondeu, ok? Faça o possível para você viver de acordo com aquilo que Deus te orienta, mas nem sempre é possível a gente fazer a coisa perfeitamente. Solange Zanon. Boa tarde, professor. Boa tarde, agora já boa noite, né? Ela é de Brusque e quero saber como devo fazer a ação de graças depois da comunhão.
o que devo falar, como devo fazer? Ô, Solange, tua pergunta é muito boa. Né? A ação de graças é algo importantíssimo. É o momento da graça, é a hora da graça, é o kairos de Deus. Né? Você sabe que tem duas palavras no grego para falar do tempo. Né? Tem o kronos, que é o tempo do relógio, o cronômetro, e tem o kairos, que é o tempo da graça, é o tempo de Deus. A hora que a gente comunga, que recebe Jesus na alma, é o kairos. É o momento da graça. Ele vem para você. Olha que coisa, é como se Jesus fosse na tua casa. Mais do que na tua casa, porque ele vai na tua alma. Corpo, sangue, alma, em pessoa. Você não sente, você não vê, você não... Mas pela fé, você acredita e é verdade, ele está na tua alma. Então é o momento da graça, é o momento da oração. É o momento de você adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo. Então você pode fazer um tempo de oração de louvor, agradecimento, ação de graça. Agradeça pela sua vida, sua família, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, seu emprego, seu trabalho, sua saúde, sua vida. Depois de um tempo de intercessão, um tempo de oração, de pedir por você, pela sua família, né? Cada um dos seus filhos, seus parentes, seus amigos. Rezar pela igreja, rezar pelo Santo Padre, o Papa, rezar pelas almas do purgatório. Eu, por exemplo, fiz questão de levantar os nomes de todos os falecidos da família do meu pai, da família da minha mãe, da família dos meus sogros, sogro e sogra. Acho que daí umas 40 pessoas. Toda Santa Missa, toda ação de graças, eu falo o nome de cada um deles para Jesus. Já decorei porque é todo dia, pedindo a Jesus que a graça da Santa Missa, o sangue de Cristo, né, tire do purgatório os que estiverem lá, leve para o céu. Então é isso que a gente pode fazer. Você pode, diante de Jesus, pedir a Jesus as curas que você precisa. Cura física, cura psicológica, cura afetiva, cura de depressão. Você pode pedir a Jesus as suas dificuldades todas, seus traumas, suas angústias, suas aflições, tribulações, tentações. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não recebemos as graças de Deus porque a gente não vai receber. A gente tem pressa de sair da missa. Comunga e sabe, não faz ação de graça direito. Não agradece, não adora, não pede, entende? Não louva o Senhor. Você já pensou se Jesus fosse na sua casa, você acolhesse Jesus, aí você deixasse Jesus sentado na sala e você fosse embora para a rua? Deixar Jesus sozinho ali na sua casa? É o que muitos de nós faz. Recebe Jesus na alma e deixa Jesus ali sozinho. Mas Jesus está ali, bom, você está falando já de futebol, está falando já de negócio, já está indo para o seu trabalho e tal. Quer dizer, não ficou ali nem 15 minutos com o Senhor. E tem uma coisa bonita que a igreja ensina, sabe? Enquanto a hóstia sagrada está no nosso estômago, enquanto ela não foi totalmente dissolvida, né? Isso leva mais ou menos 10 minutos, Cristo está em pessoa, substancialmente presente. Então, no mínimo, 10 minutos depois da comunhão, temos que, não digo nem para receber graça, eu digo por respeito a Jesus presente, a gente tem que ficar ali. Mas, infelizmente, meus irmãos, eu sinto isso com dor, sabe? Nossas missas, os próprios sacerdotes têm pressa de acabar a missa. Às vezes não tem pressa de fazer uma longa homilia, meia hora de homilia, mas aí mete o pau na oração eucarística, corre, e mal distribui a Eucaristia, já dá a bênção final, a paz, e vai todo mundo embora. O que acontece? A Eucaristia não dá fruto em nós. Não dá fruto. Cristo está ali, mas está ali abandonado, está ali maltratado. Sabe, olha, eu gostei dessa pergunta aqui que a Solange fez. Eu escrevi um livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja, onde eu coloco boas orações que a gente pode fazer na ação de graças, ok?
Também eu escrevi um outro livro, né? O Segredo da Sagrada Eucaristia. Tem um capítulo inteiro sobre ação de graças, Solange. O Segredo da Sagrada Eucaristia. Depois tem um livrinho, outro livrinho que eu escrevi, Como Comungar Bem. Como comungar bem. Veja a minha preocupação. Pelo menos 3 livros meus têm ação de graça. O Como Comungar Bem, O Segredo da Sagrada Eucaristia e Orações de Todos os Tempos da Igreja. Muito bem. Luiz Murilo, professor Felipe, tenho 2 dúvidas, né? Eu vou pedir só um instantinho que eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui do computador, que eu estou com um pouco de dificuldade para ler. Mas é só um instantinho e eu já continuo. Vocês me desculpem, né? Essa improvisação de hoje, mas nós vamos chegar com a graça de Deus até o final. Eu sei que vocês me entendem, não é? Muito bem. Vou aqui agora para a pergunta do Luiz Murilo. Professor, agora melhorou que eu aumentei a letra do computador, que eu não estava enxergando direito. Professor, tenho 2 dúvidas. Gostaria de saber como posso fazer uma oração pelos mortos. Devo colocar a hipótese da pessoa já estar no céu ou mesmo no inferno? Não. Se ela estiver em qualquer um dos casos, minha oração por essa alma é válida, é vã. Tenho também uma outra dúvida. Existe alguma passagem... Bom, primeira coisa, oração pelos mortos. Nós não sabemos onde é que estão os nossos mortos. Se são católicos, morreram na fé do Cristo da Igreja, nós acreditamos que ou estão no purgatório ou estão no céu. Então nós devemos rezar pela alma da pessoa, pela sua salvação e pelo sufrágio da sua alma. Se ela estiver no purgatório, o sufrágio da sua alma. Reze pela salvação dela. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. Para nós existe passado, presente e futuro. Não, para Deus só existe presente. Então você pode hoje rezar pela salvação da pessoa que já morreu lá atrás. Porque para nós é passado, mas para Deus é presente. Não sei se você entendeu. Então reze, ofereça a Santa Missa, ofereça as indulgências plenárias pela alma da pessoa, pela sua salvação e pelos sufrágios da sua alma. Ok? Você pode fazer isso na missa, na comunhão, depois da Eucaristia. E você pode, né, oferecer as indulgências. Se quiser conhecer as indulgências, eu escrevi um livrinho também sobre as indulgências, que eu chamei de o que são as indulgências. É muitíssimo importante. De acordo com o que o Papa Paulo VI publicou em 1967, publicou a Constituição Apostólica sobre as indulgências com as normas, né, sobre as indulgências. É algo muito bom. E a outra pergunta do Murilo é o seguinte. Ele diz assim, existe alguma passagem que explica por que somos enviados à Terra e qual o nosso propósito? Deus nos criou para participar de sua vida bem-aventurada, Luiz. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja diz assim, Deus, perfeito, né? Num ato de livre e bondade, nos criou para participarmos da sua vida bem-aventurada. Ou seja, Deus nos criou para sermos felizes com Ele, nele para sempre. O pecado entrou na história da humanidade, dificultou isto, mas nós podemos, né? E nós podemos e devemos, não é? Viver na graça de Deus, para sermos felizes nessa vida e na outra. Um grande santo da igreja, né, Santo Inácio de Loyola, dizia assim, Deus nos criou para amá-lo, louvá-lo e servi-lo nesta vida e gozar com ele por toda a eternidade, da vida bem-aventurada. Então é preciso entender isso. Por que Deus te criou? Porque Ele me quer vivendo com Ele por toda a eternidade. Entende? Então eu devo fazer aqui nessa vida todo o esforço para viver conforme a vontade de Deus. Amá-lo, louvá-lo, servi-lo neste mundo e viver eternamente com Ele na eternidade, na visão beatífica de Deus da felicidade. É para isso que Deus nos criou. Ok? É importante a gente entender isso. A igreja nos revela isso. Outra pergunta que agora vem do Diego Alberto. Professor, como ter maior convicção da minha fé católica? Fico sempre flertando
flertando com as igrejas protestantes. Obrigado. Ô Diego, você é muito sincero, né? Como ter maior convicção da minha fé católica? Boa pergunta, Diego. Diego, em primeiro lugar, estudar a fé católica. Diego, devore o catecismo da Igreja Católica. Você vai ver que beleza que é. Eu escrevi um livro, Por que Sou Católico? Por que Sou Católico? Né? Esse livro, graças a Deus, tem saído muito. Porque muita gente pergunta por que sou católico. Né? Até escrevi esse livro porque um filho meu pediu para eu escrever, porque ele queria dar um livro desse para os seus amigos que se perguntavam para ele. Muito bem. O Diego, o protestantismo tem coisas boas, porque eles levaram da Igreja Católica. Tem a Bíblia, embora modificaram, tem a fé e tem a oração. Da onde que eles tiraram isso? Da Igreja Católica. Mas só lá em 1517. Agora, infelizmente, Diego, Lutero e os reformadores protestantes desprezaram um monte de graças. Eucaristia, a confissão, o Papa, a devoção aos santos, a Virgem Maria, os sacramentos, sabe? Deixar a Igreja Católica para ir para uma igreja protestante, eu respeito meus irmãos protestantes, tenho muitos amigos protestantes, mas com todo respeito eu digo para eles, vocês levaram coisas boas da Igreja Católica, mas deixaram muita coisa boa para trás. Então, não tem que flertar com a Igreja protestante, não. Respeito, amo-os, vejo muitos valores neles, claro, mas a nossa fé católica, né? O documento do Concílio Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo, no item 4 ele fala assim, só na Igreja Católica existe a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para você ser salvo, só na Igreja Católica, a plenitude. Ok? Muito bem, Gilmar Sampaio, professor Felipe, na hipótese de ser liberado o casamento de padres, casamento a padres, esta união obedecerá ao mandamento em que Deus admite que o sacerdote se case com uma mulher virgem, não podendo se casar com viúva, repudiada ou desonrada pela prostituição? Levíticos 21, 13 e 15. Não, olha, essas normas do Antigo Testamento, né, essas normas judiciais e litúrgicas do Antigo Testamento não valem mais para o Novo Testamento. Cristo atualizou essas coisas. A gente sabe que na igreja houve padres casados, bispos casados, papas casados durante algum tempo. A igreja foi entendendo devagar o celibato necessário para o sacerdote. Então, começou lá por volta do ano 300, no concílio de Elvira, na Espanha, em que na região da Espanha os bispos decretaram o celibato ali. Isso foi se estendendo pela Europa até quando chegou no ano 1123. Veja, 700 anos depois, 1123, no concílio de Latrão I. Então, o concílio com o Papa decretou a obrigatoriedade do celibato para toda a Igreja Católica do Ocidente, o que vale até hoje. E nós vimos que o Papa Francisco não aboliu o celibato. Alguns pensavam que ele fosse abrir, né, poder ordenar homens casados na Amazônia. Ele não colocou nada disso na exortação apostólica dele. Não é? Então, você vê que o Papa Francisco, e ele tem a dizer, o Papa Francisco já disse várias vezes que ele vê o celibato como um grande dom de Cristo para a Igreja. Agora se houvesse, né, fazendo uma suposição, se houvesse autorização, não um padre casar a igreja nunca vai autorizar, mas a igreja ordenar um homem casado, isso já aconteceu, poderia acontecer. Né? Então aí esse casamento seria um casamento que fosse válido, né? Um homem que casou validamente com uma mulher, que pode ser solteiro ou que pode ser viúva, aí não teria problema. Né? Muito bem. Agora vamos ver a pergunta da Matilde Alves. Deus uniu o homem e a mulher. Né? O casamento, Deus quem abençoou. Não, o casamento quem abençoa é Deus, Matilde. Né? Por que os padres não podem casar? É a questão do celibato. Matilde, o padre não casa
por um motivo muito belo, para ele entregar a sua vida totalmente a Deus, inteiramente a Deus. Entregar seu coração indiviso, sem divisão, tudo para Deus. Viver, como diz o inglês, full time, tempo integral para Deus. Não ter que gastar seu tempo com esposa, com filhos, com problemas. Você sabe, quem é casado sabe, né? O casamento toma tempo da gente. Cuidar do lar, ter que trabalhar para manter a família. Tudo isso pesaria muito para um sacerdote. Então, como Cristo foi celibatário, Cristo é o grande sacerdote. São Tomás de Aquino dizia, Cristo, na verdade, ele é o único sacerdote. Os outros são seus ministros. Então, os ministros têm que imitar o mestre. O mestre era celibatário. Esta é a razão. Inventam uma série de histórias. A igreja colocou o celibato para o padre não dividir a sua herança, para o dinheiro não sair da igreja. Não é nada disso. É porque Cristo era celibatário e o sacerdote era um homem que é inteiramente de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. O sacerdote que não foi inteiramente de Deus, ele não aguenta o sacerdócio. Ele não aguenta. Ele precisa ser um homem de muita oração, um homem de mortificação, um homem de muita fé, um homem de muito amor a Deus, muito amor à salvação das almas, para ele não ser derrubado pelo demônio. Porque não é fácil, não. Muito bem. Rodrigo A. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Gostaria de saber quando serão abertas as inscrições do curso do site Cleofas. Obrigado pela atenção. Salve Maria. Rodrigo, nós estamos fazendo uma reformulação nos nossos cursos da Cleofas, ok? Aguarde aí, nós vamos informar pelo próprio site mais um pouco. Nós tocamos esse nosso curso de teologia durante praticamente 3 anos. Achamos melhor dar uma boa parada, redimensionar, né? Recebemos as sugestões, críticas e perguntas de muitas pessoas. Estamos reformulando de uma maneira que seja mais adequada e logo em frente vocês vão ficar sabendo. Agora eu quero já avisar o que eu já disse aqui. Vamos criar pela editora Cleofas o Clube do Livro, que você vai receber 1, 2 livros cada mês, né? E pagando uma mensalidade para o custo do livro e para o custo do correio, ok? Mas para frente vocês vão ficar sabendo dessa informação melhor. Paulo Freitas, professor, ajuda-me a entender a passagem do Evangelho em Marcos 15, versículo 34. Se a humanidade de Cristo está unida via união hipostática com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque usaria ele os termos meu Deus e abandono. Ô Paulo, Cristo é Deus e é homem. É uma pessoa divina e nele, na pessoa, há 2 naturezas, humana e divina. Cristo, às vezes, ele fala como Deus e às vezes ele fala como homem. Às vezes ele age como Deus, às vezes ele age como homem. Claro, quando Cristo faz milagres, ele age como Deus. Quando ele sofre, quando ele tem sono, é um homem. Às vezes ele fala como homem. O Pai é maior do que eu. Ele não está falando como Deus, porque como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo têm igual majestade. As pessoas têm a divindade absoluta. Mas Deus fala como homem. Então na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ali ele se põe no lugar de cada um de nós. Como é que o Catecismo da Igreja explica essa passagem? Explica dizendo assim, quem devia estar pregado naquela cruz somos nós. E o pecado nos afasta de Deus, faz a gente sentir o abandono de Deus. Então Cristo assumiu a nossa culpa, assumiu, né, o abandono que cada pecador sente afastado de Deus. Em nosso nome, ele fala ao Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Mas depois ele continua rezando o Salmo 21, né, que é muito bonito, entendeu? Então, porque é a missão do Cristo. Ele salvou a humanidade como homem, mas sem deixar de ser Deus. A união hipostática do verbo e do homem continua valendo. Bem, continuando aqui no computador, Conceição Távora. Ok, professor, em que é que a igreja está a falhar quando católicos votam em partidos que liberam o aborto ou a eutanásia?
não estão a ser coniventes? Essa pergunta vem de Portugal. Não liberalizam também? Não é pecado mortal? Afinal, ajudaram a que isso acontecesse? Ô Conceição, a igreja não autoriza o aborto, nem eutanásia, nem nada disso. E a igreja não quer que a gente vote em candidatos que sejam a favor do aborto, que sejam a favor de eutanásia, de ideologia de gênero e de tudo isso que é contra a moral católica. Agora, a igreja não tem culpa, né? Se os seus filhos, às vezes, discordam dela numa arrogância espiritual e querem votar nessas pessoas. Eu vi uma notícia que, esses dias, que um bispo lá nos Estados Unidos proibiu, né, de dar a Eucaristia aos deputados, né, que falavam a favor do aborto, estão a favor do aborto nos Estados Unidos. Então está aí, está uma providência assim, né? Rita de Cássia, professor Felipe, paz de Cristo, a paz Cristo. Professor, me tire uma dúvida. Como surgiu o rosto de Cristo se na Bíblia não fala como era seu rosto? Rita, o que surgiu é do Santo Sudário. Né? O Santo Sudário, os pesquisadores conseguiram, a partir da imagem do sudário, que a igreja não tem dúvida que é de Jesus Cristo, reproduziram o rosto de Cristo. Então, a face de Cristo, aliás, nós estamos, né, na semana na novena da face de Cristo, né? Então, esse rosto de Cristo, que é reproduzido aí do Santo Sudário, né, eu vou pegar um que eu tenho aqui para mostrar, me dá só um instantinho, né? Esse rosto de Cristo aqui, ó, tá vendo? Esse rosto de Cristo aqui, ele foi baseado no Santo Sudário. Né? Por acaso eu mantenho ele aqui em cima da minha mesa, né? Que eu gosto que a face de Cristo ilumine os meus trabalhos. Né? Então está aí, baseado nisso. Aqui está a pergunta da Drica Maria Pedro, professor. Boa noite. Tenho uma pergunta. Um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão pode expor o Santíssimo Sacramento para adoração na falta de um sacerdote ou diácono? Drica, pode se o pároco autorizar. Agora, o ministro não pode dar a bênção do Santíssimo. A bênção do Santíssimo, só quem pode dar é o sacerdote ou o diácono. Mas o ministro, para um momento de adoração, tal, se não tiver ninguém, o sacerdote, o pároco, pode autorizar o ministro a fazer isso, tá certo? Helena Paiva, professor, na missa, o que é a oferenda? A oferenda, Helena, é aquilo que nós ofertamos a Deus. Tudo, né? Naquele momento que o padre coloca aquela gotinha de água no cálice, o que significa aquela gotinha de água? É a nossa humanidade unida à divindade do sangue de Cristo. Então ali você coloca todas as suas dores, aflições, tribulações, trabalhos, profissão, coloca tudo ali. A oferenda. A oferenda também da esmola que você dá para a igreja. A oferenda também, né, enfim, da sua vida a Deus. Eu gosto muito da oração eucarística, eu acho que é a oração eucarística número 5 que fala: fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Então, na Santa Missa, nós devemos oferecer ao Pai, junto com o Cristo, pela salvação do mundo. Oferecer o quê? Oferecer suas lágrimas, oferecer suas dores, suas noites de insônia, suas enfermidades, as angústias da sua família, com filho, com marido, com esposo, com esposa, entendeu? Toda a dor, toda a lágrima. Não perca uma lágrima, não perca junte ali no sangue de Cristo, que vai se transformar o vinho no sangue de Cristo e que o sacerdote, em persona Cristo, vai oferecer ao Pai. Então você está cumprindo aquilo que diz a oração eucarística: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. O cristão é ser um outro Cristo, né? Professor, a pergunta vem assim, Professor Felipe Aquino tem uma pergunta. Quando o casal quer muito ter filho, muitos filhos mesmo, até 10 filhos se for possível, mas a condição financeira não permite, nem ao menos um filho, eles não devem se casar até que tenham condição financeira para ter algum filho?
a pessoa que pergunta coloca o seguinte: o que a igreja quer é a paternidade responsável. Cada casal deve ter todos os filhos, que puder criar bem. Um casal muito rico, que tem muito dinheiro, muitos bens, pode criar 10 filhos, crie 10 filhos. 10 homens, 10 sacerdotes, 10 médicos, 10 advogados, que beleza, pode pagar faculdade para todo mundo. Agora, o outro que não pode ter um filho, 2 filhos, tenha 1, tenha 2. Não é? O que está errado no mundo é que a coisa está de cabeça para baixo. Aquele que pode criar 5, 6, 7 filhos, está criando 1, 2. E aquele que pode criar 1, 2, às vezes tem 5, 6, 7. Às vezes você vê passar na televisão, né? Cidades pobres, às vezes, a pessoa morando numa casinha, às vezes feito de taipa, de pau a pique, né? Com 5, 6, 7 filhos. Às vezes não tem condição para criar 1, 2. Agora, a pessoa para se casar, ela tem que estar aberta a ter filho. Não é a igreja que vai dizer quantos, porque quando a gente vai se casar, a gente faz 3 juramentos. Primeiro, o padre pergunta: vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? Sim. Segundo, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo da igreja? Sim. Então, se um casal acha que não vai poder ter nenhum filho, então não deve casar. Porque para casar é para ter filho. Ainda que seja um, mas para casar é para ter filho. Por isso que a igreja, por exemplo, não celebra um casamento de um casal que não pode ter a relação sexual. Por exemplo, por questões, por exemplo, de um paraplégico, que não é a igreja que decide, mas que a medicina diga: esse casal não tem condição de realizar o ato sexual. Então a igreja não pode celebrar o casamento. Por quê? Porque o casamento se consuma no ato sexual. Ele se completa no ato sexual. Entende? E por que ele se completa no ato sexual? Porque o ato sexual é que vai gerar a vida. Porque a igreja não aceita, você sabe disso, que faça a geração de bebê de proveta, de inseminação artificial. Está lá no catecismo da igreja, a igreja não aceita. Né? Então, é isso. Né? O casal tem que estar aberto a pelo menos um filho, no mínimo. Senão o casamento pode não ser válido. Agora vem as perguntas do Facebook. Né? O Braga pergunta o seguinte: professor, não perca seus vídeos diários, que são verdadeiras pérolas de ensinamento. Deus te conserve, amém, te abençoe. Te guarde pela missão que o Senhor acabou, com tanto amor, mesmo sob o peso da cruz. Amém. Não é fácil, mas é imprescindível. Obrigado, Braga. Né? Aline Zanelato: existe algum livro, manual ou curso que capacite voluntários para visitas e evangelizar pessoas idosas? Aline, não conheço algum livro. Tá aí uma boa pergunta, um livro que, né, possa facilitar a evangelização dos idosos. Mas eu penso que os idosos também, sabe, cada caso é um caso. Você pode encontrar um idoso que já tem uma boa formação religiosa, outro que não tenha. Então, basicamente, sabe, evangelizar qualquer pessoa, uma coisa básica é a seguinte: tem que ensinar primeiro o querigma. O que é o querigma? Cristo nos salvou. Deus nos criou, entrou o pecado no mundo, Deus prometeu a salvação veio pela Virgem Maria, Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Deixou aí o sacramento da confissão, deixou aí a Eucaristia para a gente ser perdoado e ter força. É o querigma, o anúncio da salvação por Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E a igreja que ele deixou com os sacramentos. Primeira coisa é isso. Aí ensinar o credo para a pessoa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Ensine os 12 artigos do credo. Ensine os sacramentos. Ensine os mandamentos. E ensine a rezar. Basicamente, a evangelização para qualquer pessoa tem que ser isso. Entende? O querigma, quando a pessoa abraçou o Cristo, aí você põe a doutrina, o credo, os sacramentos, mandamentos e a espiritualidade. Ok? Muito bem. Edileuza Lira: gostaria, se possível, que o senhor me direcionasse como fazer para me aprofundar espiritualmente no seio da família nesse tempo tão favorável que é a Quaresma, já que não posso fazer um retiro. Edileuza, reze em casa.
A Canção Nova, por exemplo, tem um retiro popular que Dom Alberto Taveira escreve todo ano, né? Um livrinho para a pessoa acompanhar os 40 dias, não é? Vale a pena você adquirir lá na Canção Nova, pelo telefone da Canção Nova, tem lá o site da Canção Nova, loja.cançãonova.com. Chama Retiro Popular, acompanha a Quaresma. Agora você pode rezar em casa, entendeu? Reze um pouco mais durante a Quaresma. Faça um pouco de penitência na sexta-feira, por exemplo, né? Tire, por exemplo, a carne na sexta-feira, faça um pouco de jejum, entende? Reze seu terço, se possível vá à missa. Então, faça uma espiritualidade que você possa cumprir, entendeu? Isso vai ser muito bom para você. Faça a sua confissão na Quaresma para preparar a sua alma para a Páscoa. Mais ou menos é isso, né? Depois eu tenho aqui a pergunta de Diosmeire Tavares. Olá, professor. Quero lhe agradecer por todos os seus ensinamentos. Muito obrigado. De nada. Gostaria de saber de onde vem toda a liturgia da nossa igreja. Um ateu me perguntou por que a Igreja Católica tem tantos ritos e eu não soube responder. Ô Diosmeire, o que é a liturgia? A liturgia é o nosso louvor a Deus, é a nossa resposta a Deus. Deus nos fala, né, pelo Evangelho, pela natureza. Deus nos fala por nós mesmos, por aquilo que nós somos. Então a liturgia é ação de graça pública, né, da igreja, assim, de maneira pública, não só individual, você na sua casa rezando, mas de maneira pública, numa procissão na rua, na missa, na igreja. É o louvor oferecido a Deus. Ora, isso já vem lá desde o tempo do Antigo Testamento. Todas aquelas celebrações no Templo de Jerusalém eram o que? Era uma preparação para a liturgia de hoje. Então nós temos a liturgia das horas, por exemplo, de cada 3 horas. Vou voltar aqui à pergunta. Paz e bem, estou sendo muito criticada até por parentes por tentar seguir e viver os mandamentos da nossa igreja. E são pessoas que também se dizem católicos, assim como eu. Nessas situações em que se chega a discussões quase acirradas devido a esse tema, o que eu posso falar? Como reagir? Até me afastei por um tempo para evitar conflitos piores. Tereza, nunca brigar por causa da religião. Nunca entrar em discussão, nem com o parente, nem com o esposo, nem com a esposa, nem com os filhos. São Francisco de Sales, doutor da igreja, dizia: o que a gente não consegue por amor, não tente de outro jeito, porque não vai dar certo. Então vai devagarinho, vai devagarinho. Viva o que você quiser viver, sem você precisar cobrar isso dos outros. Senão você fica chata, senão as pessoas te rejeitam. Se eu fosse cobrar tudo que eu vivo, meu Deus do céu, eu acho que eu ia até causar confusão também, né? Então eu vivo para mim. A minha espiritualidade é diferente da dos outros. Então é o seguinte, dê o seu testemunho. Dê o seu testemunho. A pessoa sabe que você reza, a pessoa sabe que você vai à missa, a pessoa sabe que você vive. Deixe elas saberem disso. Não precisa você ficar falando, impondo. Não entre em discussão, não entre em briga de jeito nenhum. Deixe Deus tocar o coração das pessoas pelo seu exemplo. É o melhor caminho. Senão você destrói a família, destrói, né? A gente tem que ter paciência, né? A pessoa, às vezes, pode estar no pecado, reze por ela, se mortifique por ela, ofereça a Deus sacrifício por ela. E na medida que a pessoa abre o coração, suavemente, vai colocando ali o remédio de Deus. Porque quem muda a pessoa não somos nós, é a graça de Deus. Entendeu? Muito bem, deixa eu caminhar, senão eu não consigo chegar ao final aqui, né? Silvia Villani, professor, o que devemos fazer quando presenciamos abusos litúrgicos, uma vez que estão cada vez mais frequentes nas celebrações? O último que presenciei foi o seguinte: na falta de âmbula, o sacerdote mandou um dos ministros distribuir a Eucaristia em um copo americano. Na hora pedi perdão a Jesus. Ainda bem que você pediu perdão, Silvia, realmente não pode fazer isso. A igreja recomenda que a Eucaristia seja colocada num vaso especial. Não pode ser um vaso
que você usa na cozinha. Não pode ser um copo que você usa na cozinha, de jeito nenhum. Então eu penso que você deve fazer é conversar com esse padre amigavelmente. Aí eu vou te falar uma coisa, pegue o documento Redemptione Sacramentum. Se você não tiver, entra no site do Vaticano aí, escreve lá Redemptionis, em latim, Sacramentum. É o documento do Papa João Paulo II, como é que a missa tem que ser celebrada, e ali tem. Ok? Então leve isso para o padre. Padre, está aqui, padre. Carinhosamente, diga para o padre, não pode fazer assim, padre. Ah, se ele disser, eu faço e acabou e pronto, então você leve ao bispo. O caminho é esse. Primeiro, a correção fraterna. Segundo, né, vai você com mais alguém, 2, 3 testemunhos, como fala lá o Evangelho, capítulo 18 de São Mateus, e vai até o bispo. O bispo não pode. Agora, a gente tem que estar documentado, a gente tem que entender. Nesse livro que eu falei, Para Entender e Celebrar a Liturgia, tem esse documento, Redemptione Sacramentum. E lá fala que não se pode usar na missa um objeto comum que se usa na cozinha, um prato da cozinha. Não, tem que ser uma coisa especial, feita para aquilo ali. Né? Bom, é isso aí. Thaís Helena Amaro, caríssimo professor, uma dúvida, um casal divorciado, no caso de um deles vier a falecer, o outro que fica viúvo, torna-se viúva, perante a lei de Deus, pode vir a se casar novamente? Pode. Quem ficou viúvo pode casar. O viúvo é uma pessoa solteira, pode casar novamente com uma pessoa que não tenha nenhum impedimento para se casar. Pedro Regadas, professor Felipe Aquino, eu pretendia fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort, mas não sei como funciona para ser devidamente válido. Basta adquirir o livro e seguir o que está ali escrito, fazendo em casa, ou se pelo contrário obriga a frequência de um curso ministrado por alguém autorizado pela igreja, sacerdote. Não. Basta você pegar o livro. Nós temos um livro na nossa editora Cleófas, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Leia o livro e no final, São Luís de Montfort ensina como é que você vai se preparar durante 30 dias, 33, para você fazer a consagração. E você faz sozinho na sua casa. Você escreve a sua consagração, assina, está feita a consagração. Não precisa nada mais do que isso. É o que ele recomenda. Então, com o livro, no final dele, tem as orientações, tá? E é muito bom que faça, eu fiz essa orientação, né? E vale a pena, né? Mudou a minha vida. Eu fiz em 1994, a minha vida mudou depois que eu fiz a consagração à Virgem Santíssima pelo método recomendado por São Luís de Montfort. Aliás, o Papa João Paulo II fez, Frei Galvão fez. Frei Galvão até assinou com sangue a consagração dele. Muito bem, quem que nós temos aqui agora? Janete Cavalcante. Obrigada por nos orientar com tanta sabedoria. Não é tanto assim não, Janete. Querido professor Felipe Aquino, gostaria muito que o senhor orientasse mais uma vez aos católicos que estão ofendendo o Papa Francisco, induzidos por postagens de grupos políticos no Facebook. O senhor não acha um absurdo? Eu acho um absurdo sim, Janete. Já falei isso aqui, acho um absurdo. Eu não sei se as pessoas sabem, nem um concílio ecumênico pode contrariar o Papa. Nem um concílio ecumênico. Agora, hoje eu vejo leigos aí batendo no Papa, chamando o Papa de herege. Meus irmãos, o Papa é o Papa. E eu tenho visto tanta distorção das palavras do Papa. Estão distorcendo a palavra do Papa, manipulando a palavra do Papa. Ah, mas o Papa recebeu o Lula lá no Vaticano. E daí o Papa recebe todo mundo. O Papa é um chefe de Estado. O Papa não é só o chefe da igreja. Ele é um chefe de Estado. Ele é político também. Entende? Eu também não gosto do Lula. Eu também vejo que o Lula foi preso porque errou e tal. Mas é uma pessoa que muita gente acompanha. Eu fico pensando, você já pensou se o Papa não recebesse o Lula? Quanta gente aqui ia bater no Papa porque o Papa não recebeu o Lula. Ah, então o Papa é sem coração. O Papa recebeu. Ele recebe todo mundo. Ele recebeu Fidel Castro, ele recebeu... O Papa recebe todo mundo. O Papa não olha se a pessoa está no pecado ou não está no pecado.
O Papa segue aquilo que Jesus disse: odeie o pecado, mas ame o pecador. Achei bonito o Papa colocar a mão na cabeça do Lula e rezar por ele. Será que ele não pode receber uma graça profunda que ele precise? Não sei. O Papa rezou por ele. Não é bom isso? Gente, nós não podemos criticar o Papa. Nenhum santo da igreja, gente, se rebelou contra um Papa. Agora eu vejo o povo chamando o Papa de herege, o Papa chamando disso. Não, para com isso. Né? Falaram que o Papa ia fazer isso, mais aquilo, lá na exortação apostólica sobre a Amazônia. O Papa não autorizou quebrar o celibato. O Papa não autorizou rito amazônico. O Papa não sei outras coisas que disseram que o Papa ia fazer. O Papa não fez nada. As pessoas diziam que o Papa ia fazer, que ia quebrar o celibato. Ficam falando coisas antes da hora. Eu falei aqui 1000 vezes, vamos esperar sair a exortação apostólica. Saiu, não teve nada do que as pessoas diziam que o Papa ia fazer. O Papa falou o quê? 2 coisas. Ele ama muito a questão da ecologia. E claro, há razões para o Papa amar a ecologia. Se nós destruirmos essa terra que Deus nos deu, nós mesmos vamos sofrer. Né? E o Papa tem razão também de querer defender os índios naquilo que precisa ser defendido, com as devidas organizações. Sabe? Então, não. Bater no Papa, não. Eu sou professor de História da Igreja. Escrevi 3 volumes de História da Igreja, 1.500 páginas ao todo. Eu nunca encontrei um santo da Igreja que tivesse batido no Papa, ofendendo o Papa, chamado o Papa de herege. Isso aqui. Agora hoje estou vendo isso. Deus que perdoe essas pessoas. Que mais que nós temos aqui? Janete já respondi. Jonas Freitas, professor, qual é a opinião da Santa Igreja sobre G.K. Chesterton? O Chesterton foi um escritor maravilhoso. Eu gosto muito de ler o Chesterton, né? Um inglês que se converteu, né? Se converteu assim, com muita luta espiritual e era um homem inteligentíssimo, né? O Chesterton realmente vale a pena a gente ler as coisas dele. Marlene Zanelato, boa noite, professor. Qual é o motivo do Padre Pio ter sido excomungado temporariamente da igreja? Isso é verdade? Marlene, eu não sei se ele foi excomungado temporariamente. Eu sei que ele foi suspenso ad divinis por um tempo. Porque, sabe o que aconteceu? Fofoca, maledicência. Gente começou a dizer que o Padre Pio simulava os estigmas. Depois viram que era tudo verdade. Mas isso aconteceu com muitos santos na história da igreja. Muitos santos foram caluniados. Né? Santa Joana d'Arc não foi queimada viva na Inquisição, numa Inquisição fraudulenta. Depois foi reabilitada, canonizada e tornada padroeira da França junto com Santa Teresinha. Isso, infelizmente, aconteceu várias vezes na história da igreja. Não é só o Padre Pio que passou por essa dificuldade, não. São Felipe Neri passou, muitos outros passaram. Mas no fim Deus corrige. Anabela Bento, Anabela pergunta o seguinte: olá, professor, posso lhe perguntar o que acontecerá com uma alma que pediu a eutanásia e lhe foi realizado o pedido? Bom, Anabela, precisa ver como é que se foi eutanásia mesmo. Uma eutanásia é matarem a pessoa. Outra coisa é a pessoa dizer assim: não, eu não quero mais ir para o hospital, eu quero morrer aqui em paz, tal. Isso não é eutanásia. Isso é ortotanásia. Ortotanásia, não é eutanásia. Eutanásia, se a pessoa pediu, olha, eu quero que vocês me matem. Então deu uma injeção de veneno, aí é suicídio. Aí é a mesma coisa que o suicídio. Agora, só Deus pode julgar. Se a pessoa vai para o inferno ou não vai, só Deus pode julgar. Depende do estado de alma, estado psicológico. A igreja entende que isso aí pode, às vezes, diminuir a culpa da pessoa. Então, é algo que a gente não pode julgar. Tem que deixar realmente por Deus e rezar pela alma dessa pessoa. Né? O que a igreja recomenda. Adriana Novaes. Eu fiz o curso de preparação para o batismo. Uma palestrante falou que o adulto que não é batizado não pode rezar o Pai Nosso, porque Deus só é nosso Pai depois do batismo. Fiquei intrigada com isso, gostaria muito que o senhor esclarecesse isso, por favor, desde já, obrigado. Olha, quem é a pessoa? Adriana, antigamente, no começo da igreja, realmente quem não era batizado não rezava o Pai Nosso. Não.
Podiam ir para a missa, mas quando chegava na oração eucarística, saía e ia lá para o batistério, que era uma outra igreja, onde iam receber o catecumenato. Realmente, no começo da igreja, quem não era batizado não rezava o Pai Nosso. No fundo, o catecismo fala, pelo menos em 4 parágrafos, né? Eu até anotei aqui, 1997, 537, 1250 e 1270, que o batismo nos faz filhos de Deus. Membro de Jesus Cristo, irmão de Cristo, herdeiro do céu, filho do Pai através do Filho, pelo batismo. Mas a igreja não coloca isso, que a pessoa que não é batizada, hoje a igreja não coloca isso, que a pessoa que não é batizada não pode rezar o Pai Nosso. Porque ela não é filha de Deus na graça do batismo, mas é filho natural. É criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a igreja não impede que a pessoa possa rezar o Pai Nosso. O ideal é que a pessoa seja batizada logo, porque aí você é filho de Deus pela graça do batismo, pela pertença a Jesus Cristo, pela pertença à igreja, por se tornar herdeiro do céu. Está no catecismo, veja lá o parágrafo 1250, 1270. Rafael Camila, professor, como aprendo com o senhor? Como é sabido que a imagem encontrada no Rio Paraíba, hoje reconhecido como Nossa Senhora de Aparecida, é Maria? Porque a imagem é a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é a imagem de Nossa Senhora Conceição. Por isso que o título é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por isso que sabe que é Nossa Senhora. É bem claro, não há dúvida sobre isso, não. Né? É só você olhar a imagem dela, tirar o manto, você vai ver que é a imagem de Nossa Senhora. Ok? Essa imagem alguém deve ter jogado no rio. Antigamente era muito comum as pessoas jogarem imagem que não queriam no rio, né? E milagrosamente foi encontrada. Né? Um sinal maravilhoso de Nossa Senhora. Né? Delma Aparecida. Professor Felipe, como posso responder a esta pergunta? Se o salário do pecado é a morte, que pecado tem uma criança que morre de câncer, por exemplo? Ela estaria pagando o pecado de alguém? Nada disso, nada disso. Quando São Paulo fala que o salário do pecado é a morte, São Paulo fala que o sofrimento, a morte entrou no mundo por causa do pecado de toda a humanidade. Não é por causa do seu pecado só, o pecado da criança, não. Não, é o pecado da humanidade. Desde o pecado de Adão e Eva, a humanidade é solidária. Então, uma alma que se levanta, levanta o mundo. Uma alma que se abaixa, abaixa o mundo. Entende? É isso. Todo sofrimento que há no mundo é consequência do pecado. Não necessariamente do pecado da pessoa, mas pecado. Quiser entender isso, vou recomendar um livro, Sofrendo na Fé. Nesse livro eu explico essas coisas detalhadamente. Sofrendo na Fé. Ok? Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de programa, então eu vou andar um pouquinho rápido para a gente conseguir terminar, tá? Eu tenho aqui a pergunta da Vilela Catarina, que diz assim: se uma pessoa morre após conseguir uma indulgência plenária, vai imediatamente para o céu? Olha, se ela conseguiu a indulgência plenária para ela, de fato, e ela morrer, ela vai para o céu. Pelo menos é o que a igreja ensina. Porque a indulgência plenária elimina todas as penas a serem cumpridas no purgatório. Então, se a pessoa conseguiu mesmo a indulgência plenária para a alma dela, ela morrer, teoricamente, pelo que a igreja ensina, ela vai para o céu. Última pergunta, Sérgio Marcos Vanderlinde. Bom dia, professor, boa noite agora. Sérgio, queria saber a diferença em praticar o sacramento da confissão com o sacerdote e o ato penitencial que fazemos na missa, como confessar. Completamente diferente, Sérgio. O ato penitencial na missa, você se arrependeu dos seus pecados, você tem os seus pecados perdoados, sim. Mas você não pode comungar se houve pecado grave. Então você tem que se reconciliar com Deus através do sacerdote e da igreja, porque é o sacramento do perdão, entende? A gente pode adquirir o perdão dos nossos pecados até fora do ato penitencial, até na sua casa. Você cometeu um pecado